Boa noite a todos. Antes de iniciar os trabalhos, gostaria de registrar a presença do nosso ex-colega vereador Souza, Nicola Martins, presidente do PR, Edivaldo Manuel, presidente do bairro Santo Antônio, loteamento Maria Laura. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 em diante, nos diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Moção número 005/17, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicações número 397, 398 e 399/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações número 400 a 405, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicações número 406, 407 e 408/17, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicações número 409/17, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicações número 410/17, de autoria do vereador Moacir da Jori. Indicações número 411 e 412/17, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicações número 413 e 414/17, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimentos número 083 e 084/17, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimentos número 085/17, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimentos número 086, 087 e 089/17, de autoria do vereador Júlio Colombo. Requerimentos número 088/17, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Projeto de lei número PL 017/17, de autoria do vereador Miri D'Agostin. Projeto de lei número PL 018/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Gostaria também de registrar a presença das pessoas que fazem parte do projeto Mercado Solidário. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador pastor Jair Alexandre. Declina. Com a palavra este que vos fala, vereador Júlio Colombo, que cedeu seu tempo ao vereador Aldinei Potelec. Com a palavra doutor Alisson Pires. Declina do seu tempo. Com a palavra vereador Dailton Felzer. Passa o seu tempo para o vereador Moacir da Jori. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Declina do seu tempo. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Declina do seu tempo. Com a palavra o vereador Moacir da Jori. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente,
mesa, colegas vereadores, vereadoras, ao público que se faz presente na noite de hoje aqui, meu amigo Edival, lá do bairro Brasília, o ex-vereador Souza, e a todos que nos assistem, né, pelas redes sociais, pela televisão. Senhor presidente, eu subo à tribuna para falar do projeto de lei que foi aprovado nessa Câmara de Vereadores e já foi sancionado pelo prefeito municipal sobre a cidade limpa, a limpeza dos terrenos. Porque andei esse final de semana, principalmente, e observando os terrenos, os lotes baldios que tem na nossa cidade, e realmente cheguei à conclusão, presidente Júlio, que só mesmo multando, só multando mesmo, quando chegar uma multa é que eles vão limpar, porque não limpo, não adianta. Terreno assim que a gente vê uma casa do lado, a vegetação com 1 metro, 2 metros de altura, ninguém faz nada, aí a comunidade joga lixo, não era para jogar, mas aí joga lixo ali também. Então, com essa lei que foi aprovada, que veio do Executivo e foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores por unanimidade e que foi sancionada pelo prefeito Clésio Salvaro, então eu tenho certeza que dentro de alguns meses, se demorar um pouco, 1 ano, nós não vamos mais ter terreno sujo em Criciúma. Os terrenos vão ser todos limpos. E então já vou avisar para aqueles que não sabem que a lei foi sancionada e primeiramente vai receber uma notificação para 20 dias para fazer a limpeza do terreno baldio com vegetação de 50 centímetros para cima. Aí o proprietário não faz a limpeza, aí depois desses 20 dias aí ele recebe uma multa que ultrapassa o valor de R$1.000 para cada terreno. Depois disso tem mais um prazinho e em seguida, não feita a limpeza, as pessoas, a prefeitura, ela está contratando as empresas vão fazer a limpeza e vão cobrar R$ 3,50 o metro quadrado. Então um terreninho aí de 400 metros quadrados vai dar R$ 1.350 pela roçada. Então vai pagar R$1.100 de multa, vai pagar mais R$1.300, R$1.500 pela roçada, vai dar quase R$3.000. Isso que, quando chega no verão, cresce rapidamente, demorou mais 4, 5 meses, não fez de novo, daqui a pouco vai perder o terreno, né? O valor do terreno vai ser só para pagar as despesas. Mas tem que ser a única maneira, acho que é tirando do bolso, que é para as pessoas sentir também e limpar. Porque quem é proprietário de um terreno, pior para aquele que não tem, quem tem que limpe, né? O vizinho do lado não pode ter uma casa e entrando cobra dentro de casa porque o do lado não quer limpar. Então, eu acho que os vereadores todos estamos de parabéns pelo que foi aprovado aqui. O prefeito foi parabéns pela atitude que ele teve do projeto de lei e que a comunidade se conscientize. Isso aí é bom para todos. Então, eu acredito que quando começar a sair do bolso do cidadão, ele vai se conscientizar e dentro de breve, dentro de poucos meses, daqui a 1 ano, nós vamos ter realmente uma cidade limpa para todos nós criciumenses, que nós merecemos também, né, uma cidade limpa. A semana passada também, eu fui ali na Vila Olímpica, no Centro de Convivência da Terceira Idade, pelo convite da FASC, da primeira-dama, acho que todos os vereadores foram convidados, e a grande maioria lá estava presente. E quando o prefeito Clésio Salvaro falou para as professoras dos clubes de mãe, para as professoras do clube de idosos e para todos que estavam lá, que estava aberta, os vereadores poderiam fazer o seu papel, Toninho. Nós podemos voltar agora. Agora os vereadores não são impedidos de irem no clube de mães, num clube de idosos, ver o que a FASC está fazendo. Que passamos 4 anos, que a gente não podia, nós éramos barrados na porta. Eu cheguei a um evento no ginásio da Próspera, que eles foram fazer, eu cheguei ali, e não era época de política não, hein? Eu cheguei ali com outro vereador, que eu não me lembro, acho que era o ex-vereador Edson Aurélio. Simplesmente, eles, quando nos viram, o ônibus que estava chegando com as pessoas idosas ali, que vinham da linha Batista e linha Anta, eles fizeram a volta e voltaram e vieram para a FASC, a gente veio aqui atrás na FASC, o que estava acontecendo.
e fomos apenas impedidos de entrar. Então a gente nós não podemos observar o que eles estão fazendo lá. Aí dá de se desconfiar que alguma coisa errada estavam fazendo. Por que não era liberado para todos fazerem? Então, hoje acabou isso aí. Tá? Nós, como os vereadores, nós temos o direito e o dever de entrar em qualquer repartição pública. Em qualquer repartição pública, é nosso dever. E ali, infelizmente, na FASC, a gente era impedido de entrar. Então acabou, todos os vereadores estão convidados a frequentarem os clube de mães, clube de idosos, e verem. Nós temos que ver, temos que fiscalizar. Eu também fui impedido de entrar em creche. Outros vereadores do mandato passado, vocês sabem disso, vocês foram impedidos também de entrar em creche. A gente voltava, chegava lá e falava que estava com problema o ventilador não funcionava. Elas diziam que era mentira, as professoras. Se eu quero entrar para ver se o ventilador está funcionando. Infelizmente, não poderia entrar, aí ficava aquela dúvida. Então, nós como vereador, nós somos a voz do povo. A voz do povo. A voz do povo. Vereador, mais um minuto cedido pelo vereador Daniel Freitas. Obrigado, vereador Daniel. Só para me concluir. Então, nós como vereadores, nós somos a voz do povo. Nós temos que estar lá fiscalizando. Então, quem é que vai fiscalizar? Nós somos eleitos para isso. Nós não fomos eleitos por aqueles 2.000 pessoas que votaram em nós. Nós fomos para aquelas pessoas. Nós somos eleitos para todas as pessoas. Para todas as pessoas de Criciúma. Nós somos os 17 representantes de Criciúma. Uma parte para o senhor. A todos que nos acompanham. Como vereador, eu me sinto muito feliz com essa notícia da FASC abrir as suas portas, principalmente dos clubes de mães, de clubes de idosos, para que nós possamos frequentar e conhecer o trabalho desenvolvido em todas as repartições da FASC, vereador. Espero que essa política também se estenda a todos os pedidos de informação que os vereadores fazem, até pela caixa preta que a FASC o Observatório Social tem dificuldades, a Câmara de Vereadores tem dificuldades. Espero que eles ajam dessa mesma maneira, abrindo as informações para toda a cidade, já que é uma entidade que recebe tanta verba pública. Obrigado, vereador. Com certeza, eu acho que vai ser aberto, porque caixa preta, Daniel, era, mas na administração passada. Eu tenho certeza que nessa não vai ser. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir Honorato, cede seu tempo ao vereador Tita Belloli. Com a palavra o vereador Antônio Manuel, declina. João Batista Belloli, com a palavra, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, ao público presente, aos meus colegas lá do bairro Primeira Linha, sejam bem-vindos. Primeiramente, queria só contribuir com o vereador Moacir da Júri sobre os terrenos baldios. Até, inclusive, hoje estava lá na Prefeitura Municipal e aproveitei falar com a assessoria de imprensa que também divulgue mais, em relação a esse projeto que foi passado na Câmara de Vereadores, porque o intuito não é multar as pessoas, o projeto em si é manter a cidade limpa, Então, ninguém tem interesse aqui de estar multando ninguém. O interesse é que as pessoas limpem o seu terreno. Então, que seja mais amplamente divulgado na mídia, através das mídias sociais, televisão, jornal, e que coloque para essas pessoas que tem que ser limpado os terrenos. Mas eu, andando na cidade, já percebo que já tem um efeito. Já vários terrenos aí tem pessoas limpando, E também essa casa precisa ver alguns critérios de como será limpo esse terreno. Porque eu acredito que se tiver uma grama alta, que não for tão alta, não pode se configurar como um terreno sujo, Um terreno 50 centímetros. Obrigado, vereador Moacir da Júri. E aproveito a oportunidade também que ontem estive participando da primeira missa no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que será inaugurado agora nesse domingo. Quem não teve a oportunidade de ir, que vá. Ficou muito bonito mesmo, Quero parabenizar aqui já o nosso bispo, Dom Jacinto, que foi o que deu a ideia, mas quem teve a mão na massa mesmo, que foi atrás de recursos, foi o padre Vander, juntamente com outras pessoas, se dedicaram integralmente para fazer aquele santuário, um santuário muito bonito.
É uma obra de excelência. Quem tiver a oportunidade de participar, todos os dias dessa semana terá missa com um bispo diferente. Né? Na quarta-feira, um bispo que foi ordenado, que é aqui da nossa região, o bispo Onésimo, que estará fazendo a missa quarta-feira. Temos um problema agravante lá, que é a questão das ruas. Ontem, para chegar lá no santuário, foi difícil. Vários carros atolados, eu consegui passar, mas patinando, tive que chegar em casa e tocar uma água no carro, que era lodo até no teto, por tudo, que não tinha condições de andar, quanto Içara, quanto Criciúma. Hoje já fizemos contato com a Prefeitura de Criciúma, esperamos que se resolva isso, né, que passe lá, bote um material, porque vai ter muitas pessoas que vão lá para o santuário essa semana. Então, nós precisamos que o poder público faça pelo menos a sua parte, né, que coloque lá um cascalho, coloque um material, pinte as faixas, coloque placa de lombada, que não tem naquela parte que tem asfalto ali da segunda linha, falta placa de lombada. Então, eu já falei com o pessoal da STC, ficaram de providenciar. Amanhã vamos ver, né, diz que amanhã já tem o pessoal lá, e vamos acompanhar para que isso seja resolvido. O vereador Miri também já cobrou, o vereador Ademir, a vereadora Giovana, que é da região. Então, nós, 4 vereadores, somos daquela região, então vamos cobrar do Executivo que se resolva. A parte da Içara, eles ficaram de resolver. Na realidade, eu tive que dar a volta ontem, porque um ônibus ficou atolado, outro carro bateu atrás, não tinha como passar ali pela questão pelo Morro Estevo, tive que dar a volta pela terceira linha, mas chegando lá, pior ainda. Então, não dava nem para transitar, porque lá eles estão mexendo. Então, o Lodete, que é o secretário de obras da Içara, disse que vai resolver o problema. Então, esperamos, né, que o poder faça a sua parte. Outra situação que eu queria colocar para vocês, hoje, à tarde, participei de uma reunião com o prefeito Clésio Salvaro, sobre o problema pertinente que é nessa casa, que é o problema da JBS, né, do mau cheiro no bairro São Luís. Um tempo atrás já teve uma investida dessa casa em relação a isso, nós fomos lá, brigamos, no bom sentido, é claro, né, lutamos junto com a comunidade para resolver o problema. Eles passaram para nós, e a gente viu realmente que colocaram equipamentos de investimento de mais de R$1.200.000 que foi investido, e que praticamente não foi resolvido. E hoje o prefeito Clésio Salvaro foi muito forte nas colocações aos diretores, dos responsáveis pela empresa, pedindo que a empresa tome uma providência que eu acho que para ele a empresa não deve mais ficar no bairro São Luís, que deve procurar outro terreno para poder estar resolvendo esse problema. E pediu então que nesse período agora que não tem como fazer essa transição, né, em virtude da crise, que eles pediram que não tem como fazer em relação a isso, mas que se tome as providências de eliminar o mau cheiro e a poeira que é naquela região. Quem conhece ali, que é daqui da região, do centro, até chega o mau cheiro aqui, né? Então, aquela vez estava pior? Estava. Deu uma amenizada? Deu, mas não resolveu. Então, e aquilo ali é muito, muito ruim, né? Quem estava no Paço Municipal esses dias aí, que até o prefeito falou, que estava passando lá, estava lá fazendo a vistoria no Paço junto com o Ricardo Fabres, e tinha um mau cheiro insuportável, perguntou o que era, e foi falado que era a questão da empresa. Outra situação é que a empresa não gerava lucro para a cidade de Criciúma, né? Os impostos iam para outros municípios, e agora que a partir de agora, então, esses impostos, através de um estudo que foi feito junto à prefeitura e à empresa, vai ficar na cidade de Criciúma. Então, é uma vitória do governo municipal, parabenizo, acho que é isso mesmo que tem que fazer, né? Não adianta ter uma empresa aqui na nossa cidade que a gente não tem lucro para cá. Então, o que nós esperamos é que a questão ambiental seja resolvida, né? Não somente gerar lucro para a empresa, mas também que seja resolvida a questão ambiental, a questão do mau cheiro e a questão da poeira, né, que invade as casas dos cidadãos ali daquela região. Então, eu queria, nesse momento, dizer que a Câmara de Vereadores está acompanhando, né, em relação a isso. Nós, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, participamos hoje em relação a isso, e vamos continuar acompanhando. Eu acho que essa casa aqui é defensor da população de Criciúma, e é o que nós temos que fazer, né? Deve ficar cada dia mais assíduo e defender os interesses de quem mais precisa. Obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente nesta casa, a todos que nos assistem
pelo Facebook, pela TV Cidadã. Senhor presidente, senhores presentes, hoje pela manhã caminhei uma ligação ao gerente da COSIP, senhor Geraldo Jace, sobre a iluminação pública em alguns bairros da nossa cidade, pela real situação que se encontra. Dizer-lhe que tem uma equipe trabalhando à noite, na parte da noite, mas só que estão atendendo às novas solicitações. As solicitações feitas no mês de janeiro, fevereiro e parte do mês de março, eles não estão atendendo. Eles estão atendendo a que fazem hoje, 2 dias depois eles querem colocar, está instalando essas lâmpadas. Então é importante a todas as pessoas que nos assistem, aos vereadores, saberem da real situação, que quem não fez nos últimos 3, 4 dias ou 5 dias a solicitação, volte a fazer a solicitação para ser atendido. Aquelas, infelizmente, vai ficar para trás. Então é importante nós se integrarmos junto com a nossa liderança nos bairros, informarmos que é necessário fazer uma nova solicitação. Gostaria de também contribuir, vereador da Jori, que realmente já houve algumas melhoras em algumas limpezas de alguns terrenos da nossa região. Estou visitando alguns bairros e percebi isso. Os particulares já estão se movimentando, fazendo suas limpezas. Mas também quero contribuir que tem muitos terrenos baldios, áreas públicas do município, que precisam ser limpos, né? Então, solicito também ao governo municipal para fazer a limpeza em algumas áreas da nossa região. Vou citar lá no bairro Progresso, gravei um vídeo a semana passada, de uma situação da praça de esporte do bairro Progresso. Lá tem uns pneus ao redor da praça, é um campo de areia, tem uns pneus e as abelhas se instalaram, os enxames se instalaram naqueles pneus. Tem 3 enxames de abelha. Liguei para a Fancri, liguei para um 56, liguei para o pátio de máquina. Então, informei da real situação. Já foi picado, a abelha já picaram uma criança lá e a mãe teve que levar para o médico, para o hospital. Olha só a situação. Espero que o governo municipal tome as providências, faça a limpeza naquela área, porque as abelhas se poçaram da situação, porque o mato tomou conta daquela praça, daquele terreno baldio que tem ali, naquela área pública. Então esperamos também que o município contribua com a limpeza da cidade. Precisamos melhorar e muito. Sei que o proprietário dos terrenos vão contribuir, agora o município também tem que fazer a sua parte. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora Giovana, público que nos assiste e público que nos acompanha através das redes sociais. Assumo a tribuna hoje para falar a respeito do meu requerimento feito no dia 11 de abril, na semana passada. Esse requerimento surgiu porque o edital que foi publicado pela Prefeitura Municipal excluía alguns cursos, e os cursos principais eram da área da saúde, cursos como odontologia, farmácia, medicina, fisioterapia. Vereadora, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Salésio Lima. Agradeço o tempo, vereador. Então, continuando, ele excluía os cursos e principalmente da área da saúde, que a gente sabe que tem muita demanda de profissionais dessa área no município. Enfim, esse edital foi publicado excluindo esses cursos e nós percebemos o grande prejuízo que seria para esses estudantes e através desse requerimento que foi aprovado por unanimidade, e agradeço de antemão os meus colegas que aprovaram esse requerimento, ele é aprovado na terça-feira e acompanhando o Diário Oficial, na minha leitura diária, eu percebi que a Prefeitura Municipal, ela publicou um termo aditivo no dia 12, na verdade, acrescentando esses cursos que foram excluídos previamente. Então, é claro que fiquei feliz e agradecida ao governo municipal por isso, porque percebeu o erro e acrescentou esses cursos, mas ainda a nossa preocupação, porque nós, como participo da comissão
das bolsas da Unesc, tenho como meu suplente o vereador Alisson, sabemos que esse é um montante de documento que a gente não consegue fazer isso num dia só. E como na quinta-feira muitas das repartições não eram abertas, pedimos ao prefeito municipal que estendesse esse tempo de entrega de documentos, que era para ser até hoje, segunda-feira, e ele estendeu até na terça, que acaba amanhã esse prazo, para que todos os estudantes possam fazer as suas inscrições sem prejuízos para ninguém. Então, hoje, realmente, meu discurso de agradecimento, de o prefeito ter percebido, ter sensibilizado que tinha cometido um erro, de ter deixado esses cursos para fora, sabendo que o município realmente sofre com a falta de profissionais da saúde. Então, meu agradecimento ao prefeito municipal e também ao vereador Salésio Lima pelo tempo à minha pessoa. Obrigada. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste. Eu gostaria de saudar todas as pessoas presentes na plateia, em especial a representação do loteamento Maria Laura, no bairro Santo Antônio, que aqui se faz presente, trazendo as suas reivindicações. Reivindicações que cobram aquelas soluções básicas do poder público, que eu considero obrigação do poder público, senhor presidente. Na verdade, o loteamento Maria Laura, ele é uma zona esquecida entre o bairro Santo Antônio e a Boa Vista, onde praticamente falta tudo. Isso acontece no centro da cidade. Eu quero parabenizar essa comunidade pela organização. Eu tenho aqui os documentos produzidos pela comunidade. Nós vamos levar adiante, tanto na área de segurança, que são problemas gravíssimos, né? Após a instalação do PPT no bairro Boa Vista, houve uma mudança, né, de região desse tipo de atividade. E, infelizmente, o loteamento Maria Laura foi premiado com essa mudança. Então, nós vamos atuar, está marcado para quinta-feira, às 16 horas, no 9º Batalhão, uma conversa com a inteligência e com o próprio comando a respeito dessa situação. Então, mais uma vez, parabenizar os moradores pelo interesse público, pela atuação coletiva em prol da sua comunidade. É um grande prazer tê-los aqui. Eu gostaria de saudar também uma pequena representação do bairro Comerciário, advogado Rodrigo, uma pequena representação do bairro Mina Brasil, o Beto, porque tem tudo a ver com a minha fala de hoje. Senhor presidente, nessa sessão eu gostaria de relatar aos colegas da situação de degradação ambiental do Morro Sequinal. Para quem não sabe, esse morro aqui, em frente ao prédio da Câmara. A lei federal é número 12.651, de maio de 2012, que cuida da proteção da vegetação nativa no topo dos morros. Mais ou menos assim, quando o morro tem mais de 100 metros, 2/3 para baixo ele pode ser ocupado. O terço superior, ele é APA, ele tem que ser protegido. Infelizmente, aqui em Criciúma, né, passou-se desapercebido e temos inúmeras construções e mau uso desse terço do Morro Sequinel. Essa degradação, então, é motivo de preocupação da comunidade Mina Brasil e a esse vereador foi trazido essa questão. A vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título. Tendo ocorrido supressão da vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição dessa vegetação, ressalvados aqueles usos autorizados por lei. Então, aqui em Criciúma, vereador Salésio, segundo o levantamento feito em 2010, e foi trazido aqui brilhantemente pelo padre Joel, na sua tribuna livre, Criciúma tem só 3% de cobertura vegetal. Nós precisamos ter muito cuidado, muita atenção com esse pouco que nos resta. Então, nós temos 873 nascentes em Criciúma. Dessas, 78 estão no Morro do Céu, no Morro Casagrande e no Morro Sequinel. Sendo que das 100 nascentes d'água mais importantes de Criciúma, 10 estão nessa região. E daí a gravidade deste problema de degradação que acontece. Então, invasão
em termos de vazão de água, abastecimento e qualidade, 10 das principais nascentes de Criciúma estão nesta região. No caso específico da Mina Brasil, são 25 famílias que se abastecem diretamente dessas nascentes. E isso está em risco. Então, quero manifestar a preocupação desse vereador com a manutenção desta APA, com o grave processo de degradação pelo desmatamento clandestino e ilegal. Árvores são furadas, a furadeira é colocado tordão, rondap, e assim vai se desmatando de forma ilegal. Pelo lançamento de esgotos, de lixo, e também deposição de entulhos ao longo das 2 rodovias, aos 2 acessos que tem no Morro Sequinel. Eu tive o cuidado de ir até a FANCRI, fazer uma solicitação formal, para que se faça uma rigorosa fiscalização das edificações que existentes, tanto públicas quanto privadas, pelo lançamento de esgotos, de dejetos que vão diretamente para cima dessas nascentes, no terço superior, aquela parte protegida, então, por lei federal. Em segundo, eu solicitei ao mapa, a FANCRI, o mapa das 7 nascentes que tem nesse morro, para exatamente saber onde elas estão, acionar o Ministério Público, fazer uma parceria, para nós irmos até o fim dessa questão que é gravíssima. Então, vamos acionar o Ministério Público para auxiliar na defesa desse patrimônio ambiental de toda a nossa cidade. Eu tinha preparado, então, esta fala, senhor presidente, a respeito do Morro Sequinel, e quero, de novo, agradecer a presença, então, da comunidade do bairro Santo Antônio, um dos primeiros bairros de Criciúma, onde morava o governador de Santa Catarina, Heriberto Wilson, onde morava um dos primeiros prefeitos, o Wilson, um dos bairros mais importantes da nossa cidade, está aqui presente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Miri D'Agostin. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores e vereadora, público que nos acompanha, especialmente ao Nicolas, nosso amigo correligionário, e todos que acompanham via Facebook. Hoje também subo essa tribuna para falar um pouco de meio ambiente. Estou apresentando um projeto de lei a esta casa, onde venho também contemplar as áreas degradadas deste município, que muitas vezes, com as medidas compensatórias, dano ambiental, loteamento, obras, que faz com que a medida compensatória seja a plantação de árvores nativas. Esse vereador está apresentando um projeto de lei para ser contemplada árvores nativas frutíferas, para que possamos resgatar e dar alimentação aos devidos pássaros que hoje estão saindo dessas áreas e indo para o centro da cidade. Então, esse projeto eu acho de suma importância que possamos apresentar também nas escolas desse município, que muitas vezes as crianças se alimentam de uma goiaba e não sabem o que é o pé da goiaba. Então, desta forma, esse vereador acha muito importante nós apresentar também no Dia da Árvore, para que cada criança possa levar uma muda de uma árvore frutífera. Obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público que nos acompanha na internet, pelo Facebook, também pela TV Cidadã, e em especial as pessoas que nos acompanham aqui nas galerias, o ex-vereador Souza, o Nicolas, que hoje é presidente do PR, o Partido da República, também os integrantes do projeto Mercado Solidário, o seu Silvio Vilaim, que está ali acompanhando, o Luiz Fernando, o vice-prefeito Ricardo Fabres, também que esteve aqui nessa casa. Senhor presidente, nobres colegas, eu venho nessa tribuna, nessa noite, para falar um pouco sobre o projeto de lei que tramita nessa casa, o projeto de lei 027/2017, que trata da reformulação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Eu acredito que há um grande equívoco por parte do governo municipal nessa reformulação, porque essa reformulação, embora haja uma necessidade, porque nós aprovamos aqui uma reforma administrativa em janeiro, porém,
ele exclui do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico algumas instituições e repartições governamentais e instituições que estão ligadas diretamente no desenvolvimento econômico do município. Por exemplo, ele tira do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico a FANCRI, a Fundação do Meio Ambiente. O vereador Zairo Casagrande acabou de citar aqui o exemplo da degradação ambiental que existe no Morro do Siquinel. Como que nós vamos falar de desenvolvimento econômico no município e não vamos ouvir a FANCRI, que está ligada com a questão do meio ambiente, já que desenvolvimento econômico tem impacto direto no meio ambiente? Também retira do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico o BADESC. O BADESC é uma agência de fomento, quer dizer, tem o dever, a missão de fomentar o desenvolvimento econômico. Também retira do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico o CDL. Eu estive conversando com o CDL, Clube de Dirigentes Lojistas. Retira também a AMP, Associação de Micro e Pequenas Empresas. Eu estive conversando com o presidente da AMP. Retira também a AGE, Associação de Jovens Empreendedores de Criciúma. Retira também o IPROI, Instituto Pro Inovação de Criciúma. Ou seja, nós não podemos falar de inovação, ou melhor, de desenvolvimento econômico na cidade de Criciúma sem ouvir essas instituições. Elas podem sim, o projeto, senhor presidente e nobres colegas, o projeto prevê que essas entidades podem ser convidadas a participar do Conselho, mas em caráter de participação. Elas não têm direito a voto, elas não têm direito a se manifestarem no Conselho de Desenvolvimento. Então isso é preocupante, por isso eu digo que eu acredito que haja um equívoco muito grande por parte do governo municipal. Então eu gostaria de solicitar nessa noite, senhor presidente e nobres colegas, que de repente o governo municipal retirasse esse projeto de pauta, de tramitação dessa casa, ou enviasse um substitutivo, né? Eu já conversei com algumas instituições, ainda irei conversar com outras, né? E nós precisamos rever essa situação, até porque um dos papéis do Conselho de Desenvolvimento Econômico, aqui a lei que criou ele é uma lei de 2003, uma das propostas, um dos papéis do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico diz: propor diretrizes para estabelecimento de políticas de incentivos fiscais, tributárias e outras, visando a atração de novos investimentos, além de a expansão, modernização e consolidação dos já existentes. Também, uma das competências do Conselho é identificar problemas, buscar soluções e estabelecer diretrizes para a geração de emprego e fortalecimento da economia. Também diz, identificar e divulgar as potencialidades econômicas de Criciúma, bem como desenvolver diretrizes para a atração de investimentos. Ou seja, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nós estamos atravessando um momento muito difícil, não só na cidade de Criciúma, também no país todo. Muita gente desempregada, muitas pessoas, muitas vezes, querendo uma oportunidade de trabalhar e não estão tendo. E nós precisamos, como órgão governamental, nós precisamos contribuir para que haja desenvolvimento econômico. Se nós proporcionarmos aos empreendedores poder empreender na cidade de Criciúma, vão gerar emprego, vão gerar imposto, vão gerar renda, vão gerar riqueza. Nós precisamos, senhor presidente, nobres colegas, para terminar, nós aprovamos a reforma administrativa e acho que nos passou desapercebido, porque hoje nós não temos, na Prefeitura Municipal de Criciúma, uma diretoria de desenvolvimento econômico, sequer uma secretaria. Então nós precisamos rever isso, e eu gostaria de contar com o apoio de todos os colegas, para que nós possamos, então, rever essa situação,
para fomentarmos o desenvolvimento econômico da nossa cidade de Criciúma. Era isso que eu gostaria de falar nessa noite. Obrigado, agradeço. Boa noite. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 397/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Abertura da rua Idalina Rolim Francisco, bairro Santo Antônio. Indicação número 398/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Assunto: solução para a rede de esgoto do loteamento Maria Laura, bairro Santo Antônio. Indicação número 388/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Assunto: manutenção da pintura da faixa de pedestre e a colocação de placa indicativa de travessia de pedestre na Avenida Santos Dumont, esquina com a Rua Campos Sales, bairro São Luís. Requerimento número 083/17, autoria vereador Aldinei Potelec. Assunto: pedindo informações ao senhor prefeito municipal acerca da data prevista para o funcionamento do Banco de Óleos de Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, todos nós fomos testemunhas que o ex-prefeito Márcio Búrigo, no dia 28 de dezembro de 2016, no término do seu mandato, ele inaugurou o Banco de Óleos sem uma equipe para trabalhar. Complicado, é preocupante, né, vereador Salésio Lima? Foi inaugurado um espaço físico, todo equipado, foram gastos R$300 mil, né? E essa novela do Banco de Óleos ainda não foi solucionada. Se arrasta desde 2010, são 7 anos, né? E nós precisamos fazer com que, de fato, o Banco de Óleos venha funcionar na cidade de Criciúma. Deixou-se de captar, só no ano de 2016, cerca de 130 córneas. Quer dizer, o Banco de Óleos de Criciúma vai zerar a fila de pessoas que estão em espera de transplante de córneas. Então, o pedido de informações é justamente isso. Quando é que esse Banco de Óleos vai passar a funcionar de fato, de verdade? Quando é que a equipe será contratada para que, então, ela possa entrar ali nas dependências do Banco de Óleos e fazer, de fato e de verdade, o trabalho que tem que ser feito para que, então, a cidade de Criciúma, a região e todo o estado de Santa Catarina possa ser atendida e ser zerada a fila de transplantes de córneas. Obrigado, boa noite. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está a votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 084/17, autoria vereador Aldinei Potelec. Assunto: pedido informações ao senhor prefeito municipal acerca da possibilidade da realização de mutirão para liberação de alvarás de aberturas de empresa no município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez sobre essa tribuna, esse requerimento, eu estive conversando com o secretário Robson Gotuso, também com o prefeito Clésio Salvaro, porque nós temos um grande problema, vereador Zairo Casagrande, nós temos um grande problema na cidade de Criciúma, que é a demora, a dificuldade e a demora para a abertura de empresas. Nós temos muita gente trabalhando de forma informal, que poderia estar trabalhando legalmente, que poderia estar gerando emprego, que poderia estar gerando renda, pagando os seus impostos. Gente, nós estamos já atravessando um momento difícil. Falta de dinheiro. O governo municipal reclama que não tem recursos. Mas nós precisamos procurar fazer com que esses recursos entrem. E uma das formas é agilizando o processo de abertura de empresas. Nós aprovamos aqui nesta casa o alvará excepcional, nós aprovamos aqui, mas ainda há alguns problemas no sistema, no regime, que não impede, melhor dizendo, que impede
a abertura, a liberação dessas empresas, a liberação desses alvarás, a abertura dessas empresas. Tem casos, senhor presidente e nobres colegas, que as empresas estão lá há 1 ano e meio para serem abertas. Pessoas já me procuraram pedindo uma ajuda, pedindo uma força, pedindo uma orientação, porque estão lá com as suas empresas paradas dentro dos setores da prefeitura há 1 ano, 1 ano e meio, há 6 meses, há 7 meses. Ou seja, a prefeitura está deixando, o governo municipal de Criciúma está deixando de arrecadar pela morosidade. Uma parte, vereador. Agradeço a parte, vereador. Para reforçar a importância desse seu requerimento, esse vereador tinha feito alguma coisa nesse sentido, de operacionalizar todos os 7, 8 setores envolvidos no mesmo ambiente físico, só que nós fizemos através de indicação. E eu acredito que a sua forma seja mais pertinente e mais incisiva no sentido de que aconteça realmente essa situação. Eu tive a honra de coordenar uma reunião entre contabilistas e o secretário Gotuso, no Clube dos Contabilistas, há uns 10 dias atrás, exatamente sobre essa temática. Então, gostaria de reforçar a importância, porque esse tema é de suma importância, tanto na questão da arrecadação, mas quanto na própria opção pela adesão ou não ao regime, que Criciúma tem que discutir, sim, se isso vale a pena. Obrigado. Então, nós precisamos agilizar a abertura dessas empresas, né? Eu tenho aqui nas minhas mãos uma lei que foi sancionada, foi votada e foi sancionada pelo prefeito de Jaraguá do Sul, que ela, dentre algumas coisas ali, ela facilita a abertura de empresas em até 5 dias. O que eles fizeram? Eles, e o vereador Júlio Colombo, o presidente, sabe disso, também conversamos sobre isso. O que eles fizeram? Eles botaram os órgãos que estão responsáveis para a abertura de empresas, botaram eles numa mesa para conversar, para ver o que poderia ser feito para desburocratizar a abertura de empresas. Uma parte. Eu tive a oportunidade de repassar esse projeto para o secretário de Finanças do município, e trata-se de um projeto interessante, à medida que principalmente os representantes, que o escritório do representante é a empresa que ele visita. Então, o endereço físico, ele não necessita de habite-se, em razão de o endereço ser um endereço meramente fiscal. Então, isso elide completamente a questão do habite-se, mas permanece como endereço fiscal. Então, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a ideia de se fazer um mutirão é justamente para agilizar a abertura dessas empresas o mais rápido possível. Então, por isso eu peço aos nobres colegas a aprovação desse requerimento. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, em seu nome cumprimento a todos os membros da mesa, vereadores, vereadoras, a todos que estão presentes nessa casa e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, eu só aproveito a oportunidade para cumprimentar o vereador Aldinei Potelec e trazer também a informação de que essa casa já está sendo discutido um projeto e está sofrendo algumas pequenas modificações e sendo avaliado pela logística local, acerca do projeto de lei que esse vereador já encaminhou, inclusive, falando acerca dessa questão da abertura de empresas na cidade de Criciúma. A exemplo de Biguaçu, por exemplo, que consegue encaminhar toda a documentação e liberar um alvará em 48 horas. Então, obviamente, que falar em empresa, nós estamos falando de empregos, nós estamos falando de renda, nós estamos falando de arrecadação, mas, acima de tudo, nós estamos dando oportunidade para aqueles que, eventualmente, possuem recursos para abrir a sua empresa, né, vereador Zaira? E não precisa esperar tanto tempo para a sua abertura. Aliás, comprometendo, inclusive, o próprio recurso que está disponível para abrir a empresa. Ora, depois de 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, o recurso se foi, né? Aí não adianta mais liberar o alvará, não adianta mais permitir a abertura da empresa, porque o tempo passou. Então, esse vereador possui, realmente, encontra-se junto com a logística,
uma avaliação, está sendo editado algumas questões, justamente para que essa casa possa, de forma originária, apresentar o projeto de lei que provavelmente deve ser avaliado no curto espaço de tempo. Pois não, vereador? Uma parte. Então, eu tenho aqui nas minhas mãos uma coletânea de informações socioeconômicas do Estado de Santa Catarina. Essa coletânea foi elaborada pelo SEBRAE. E aqui, nos dados que são relacionados ao Sul, nós temos aqui números, só para os senhores terem uma ideia. Na cidade de Criciúma, nós temos cerca de 1.000, isso dados de 2016. Essa coletânea foi elaborada ano passado. 1.121 empresas de porte não informado. Microempresas, os MEIs, melhor dizendo, microempreendedor individual, nós temos cerca de 3.478. 3.748, melhor dizendo. Microempresas, nós temos 4.884. Média empresa 197, grandes empresas 58. Ou seja, a maior parte do PIB do nosso município, a maior parte da arrecadação do nosso município, a maior parte dos empregos formais do nosso município são gerados pelas micros e pequenas empresas. Então, nós precisamos facilitar a abertura delas. Obrigado, vereador. Acelerar o processo. Na realidade, também nós precisamos buscar mecanismos de incentivo, né? Porque o que se acompanha, e aí, na realidade, eu também presto assessoria à empresa através do escritório de advocacia, e a gente percebe que as próprias empresas estão indo para municípios vizinhos, como Maracajá, inclusive Praia do Rincão, Içara, ou seja, nós estamos perdendo espaço por falta de mecanismos para incentivar a vinda de empresas e atrasando o processo de abertura, sem sombra de dúvida. Então, quero parabenizá-lo ao vereador Aldinei Potenec. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 400/17, autoria vereador Aldinei Potenec. Assunto: limpeza das bocas de lobo da rua Aníbal Serafim, bairro Sangão. Indicação número 401/17, autoria vereador Aldinei Potenec. Assunto: limpeza das bocas de lobo da rua Pedro Tomasi, bairro Sangão. Indicação número 402/17, autoria vereador Aldinei Potenec. Assunto: limpeza das bocas de lobo da rua Pascoal Borsato, bairro Sangão. Indicação número 403/17, autoria vereador Aldinei Potenec. Assunto: limpeza das bocas de lobo da rua Jorge Alessio, bairro Sangão. Indicação número 404/17, autoria vereador Aldinei Potenec. Assunto: limpeza das bocas de lobo da rua João Manuel dos Santos, bairro Sangão. Indicação número 405/17, autoria vereador Aldinei Potenec. Assunto: limpeza das bocas de lobo da rua Aristides Gonçalves, do bairro São Defende. Requerimento número 085/17, autoria vereador Ademir Honorato. Assunto: pedido informação ao senhor prefeito municipal acerca da relação encaminhada a esta casa dos 50 maiores devedores de ISS do município, que monta o valor de mais de 120 milhões, sobre quais providências tomadas para a recuperação de tais créditos. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, a mesa, os vereadores e ao público que está aqui assistindo aqui ao vivo e quem está em casa também no Facebook. Bom, falar dessa dívida, são 120 milhões. O município precisa. Agora há pouco a gente viu que o município teve que pegar e segurar uma dívida de 100 e poucos milhões sem poder pagar para dar continuidade. E essa dívida, acredito que ela se arrasta há muito tempo. Então eu só queria fazer uma reflexão com os vereadores e com o povo que nos assiste. O que poderia ser feito com esses 120 milhões? Vamos dar alguns exemplos. Nós estamos com um monte de problema com consultas, exames, cirurgias. Podíamos zerar isso por quantos anos? Por décadas, esse valor. Nós podíamos fazer em média de mais de 100 quilômetros de asfalto. Já pensou nós podíamos fazer um asfalto com esse dinheiro daqui em Bituba? Olha a grandeza. 120 milhões.
Estamos falando de 120 milhões. Ou mais de 200 quilômetros de pavimentação com lajotas. Daria fazer mais de 200 quilômetros, já pensou? Quase que Criciúma inteirinha ficaria pavimentada com lajota, certo? Um outro ponto, esse valor monta praticamente 6 anos da arrecadação do IPTU do município. Se um ano ajuda, imagina 6 anos. Olha o absurdo que nós estamos aí. A gente até fala para as crianças ter a aula em período integral, não vou nem comentar, daria para sustentar muito disso. Terrenos baldios e terrenos que não têm escritura, daria de legalizar mais de 4, 5 mil escrituras da nossa cidade, que está o problema de sério. O exemplo do Hospital São José, daria para 40, 50 anos, 120 milhões, daria para bancar isso, sem falar de juros, certo? Esse valor seco, no que está sendo pago hoje pelo município. Daria de construir em média de 2.500 casas populares, 120 milhões, mais de 2.500 casas populares, daria de fazer no município com esse dinheiro. Daria de pagar todos os precatórios, deixar a Sertão em dia, tomei uma briga por causa de precatório e tal, CND, um monte de problema, daria para deixar tudo isso em dia, pagar os precatórios de quem o município deve. Criciúma Prévio também, uma longa e velha história, daria para sanar o problema de todos os funcionários públicos que vão se aposentar, querem se aposentar um dia, daria para botar em dia isso também. Enfim, as dívidas da prefeitura, hoje o São José está sendo ampliado com 40 milhões com os equipamentos. Olha aí, daria para fazer 4 ampliações igual àquela de São José. Nós não temos um hospital público, daria para fazer um hospital público e sobrava dinheiro. Daria para construir mais de 80 unidades UPA. UPA, falam tudo isso. Daria mais de 80 UPAs. É só para nós começar a botar na cabeça. São 120 milhões. Salas de aula, até 2020 nós vamos ter que ter, o município tem que ficar até o 9º ano, tem que ter todos os alunos nesse mesmo, o município tem que dar conta. Daria para fazer mais de 1.500 salas de aula. Muito se fala no bairro da Juventude também, né? Daria para segurar mais de 50 anos esse dinheiro, para sustentar o bairro da Juventude. Para nós, todo mundo começar a pensar um pouco melhor. Então, agora a gente quer pedido para o prefeito, a gente sabe que essa dívida já é de muito tempo, certo? Então, quais serão as providências que vão ser tomadas acerca de tais créditos? Como é que vamos fazer para o município fazer? O que ele vai poder fazer? O que ele vai fazer? O que ele tem que fazer, melhor dizendo, né? E também, a gente percebe que muitas não são ajuizadas. Por quê? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por quê? Certo? E também somos conhecedores de muitas empresas que elas são solventes, presidente. Elas são solventes, têm uma saúde financeira muito bem, certo? E não estão podendo pagar, ou melhor, não estão pagando. E pior, faz trabalho para o município, celebra contrato com o município. Em relação às que já faliram, certo? Por que não foram ajuizadas antes? Isso é mais um problema. Um ponto bem rápido agora para vocês entenderem. Um microempresário, se ele ficar um dia sem apresentar a notinha de uma oficina mecânica que ele fez, que é só para prestação de contas, certo? Ele perde a CND. Se tu vai lá pegar e tirar uma nota na prefeitura, tu tem que pagar o ISS, tem que pagar. Depois tu leva lá, apresenta a nota, aí tu tira a nota fiscal. Nós temos que ter a igualdade, certo? Então vamos ver, esses 120 milhões vai dar para fazer muito aqui no nosso município. Então é isso aí, pedir para o prefeito, vamos trabalhar juntos. E nós estamos aqui, nós todos os vereadores, para isso, para fazer essa casa funcionar de verdade. Um abraço, boa noite, obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Freitas. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público que nos prestigia, uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Marquinhos, do Fausto Master, nosso amigo, o Souza, ex-vereador, o Nicola Martins e todos vocês que nos acompanham aqui e via redes sociais e televisão. Bom, antes de mais nada, subo à tribuna satisfeito de ver a Casa Legislativa de Criciúma discutindo sobre o empreendedorismo, sobre a criação de novas empresas, sobre a redução do tempo dessa criação, que realmente, vereador Portelec, muito pertinente. Se outras cidades conseguiram, por que não Criciúma atingir essa meta também? Parabéns pelo seu requerimento, mas subo para discutir o requerimento
do vereador Ademir Honorato, extremamente importante buscar informações sobre a questão da dívida dos 120 milhões, mas principalmente ajudar esses empresários. Nós aprovamos nesse ano aqui um refis para os empresários da cidade de Criciúma. Eu gostaria de deixar na tribuna, na noite de hoje, uma sugestão ao prefeito Clésio Salvaro, para que nós, ao mesmo tempo, possamos realizar tantas ações como o vereador Ademir Honorato aqui colocou na tribuna. Realmente 120 milhões praticamente é a solução da cidade de Criciúma e para esse governo. Eu estive fazendo uma análise enquanto ouvi o vereador Ademir, e nada impede ao prefeito Clésio Salvaro de mandar novamente para essa casa, porque aquele projeto de lei do refis, se não me engano, era até dia 31 de março, um novo projeto de lei, porque nada mais é importante, além de levantar esses recursos para o município de Criciúma, do que deixar aqueles empresários que hoje estão em débitos positivados na questão dos seus cadastros e terem as suas certificações necessárias. Muito importante, e talvez para todos os empresários, fazer com que eles consigam um novo financiamento. E por que não vender essa dívida, fazendo um perdão dessa dívida? Vamos supor, 120 milhões, perdoar ali 10, 15 milhões, e a cidade colocar agora, né, vendendo essa dívida de 10 a 15 milhões. Isso é legal, pelo que eu tenho a percepção, isso é legal. Pode-se vender essa dívida para bancos, né, fazer um financiamento, os empresários ficam em dia com as suas contas, podem voltar a fazer novos financiamentos, produzir, e o prefeito Clésio Salvaro vende perdoando aí um percentual de 10 a 15 milhões, coloca 100 milhões em caixa. Está bom para a cidade de Criciúma no atual momento. Isso não é renúncia de receita, pelo meu entendimento, né? E, com certeza, alavancaria o setor produtivo da cidade. Então, eu fico muito feliz de ver a Câmara de Vereadores de Criciúma produzindo dessa forma. Uma parte, parabéns, vereador. Só para também lembrar, foi muito rápido o tempo ali, o tempo é igual para todos, mas ali são citadas só 50 empresas, tá? Que tem muito mais que isso. A dívida é muito maior do que 120 milhões. 120 são das 50. Certo? Existem centenas, né? Pegamos isso como um modelo, um norte, né? Mas a dívida é muito maior. Estou citando só, no que foi citado, 50 empresas, tá? Existe muito mais. Parabéns ao vereador, e eu vou, no gancho do vereador, fazer essa indicação ao prefeito Clésio Salvaro como sugestão, que ele possa pensar num novo modelo de financiamento a essas empresas e numa tentativa de venda dessa dívida, que aos bancos é interessante. Tendo um perdão dessa dívida, os empresários ficam em dia e a nossa cidade só tende a crescer. Obrigado, boa noite. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, continue em votação. Os contrários se manifestam favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 086/17. Autoria, vereador Júlio Colombo. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca da existência de projeto para canalização subterrânea de fios de energia na extensão da Avenida dos Imigrantes, situado no distrito do Rio Maina. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelo Facebook, TV Cidadão e público presente. Eu faço esse requerimento em função da Avenida dos Imigrantes, uma das mais antigas avenidas do centro do distrito do Rio Maina, em função dela ter sido, a concepção dela aconteceu há muito e aconteceu ao natural, aconteceu sem planejamento. Então nós temos lá uma avenida estreita, que de trevo a trevo perfaz em torno de 3,5 quilômetros. Nós temos dificuldades, muitas dificuldades com a questão do trânsito, principalmente nos períodos de pico. E nós temos também a dificuldade de acessibilidade dos pedestres, porque nós viemos de uma cultura que a gente se colocava um poste no meio da calçada, né?
Então, o que dificulta sobremaneira a mobilidade do cidadão. Se houvesse um projeto nesse sentido, com certeza, além da poluição visual que se eliminaria na cidade do Rio Maina, né? No distrito do Rio Maina, evidentemente ficaria um visual muito mais aprazível, né? E com certeza nós teríamos uma mobilidade de pedestre muito maior em função de todos aqueles postes que estarem aí atrapalhando a passagem dos pedestres serem eliminados. Então a gente faz isso mais para ter conhecimento se existe um projeto, e eu gostaria de contar com a colaboração de todos os nobres colegas. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 087/17, autoria vereador Júlio Colombo. Assunto: pedindo informações ao senhor prefeito municipal acerca de projeto para a construção da arena multiuso no distrito do Rio Maina. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Esse pedido, ele está sendo formulado no sentido de que, fazendo uma reflexão há dias atrás, a gente percebe que no grande distrito do Rio Maina, pelo que eu tenho conhecimento, nós não temos nenhum ginásio de esportes municipal. Nós temos no centro do distrito do Rio Maina, o Brotolândia Clube Recreativo, que é privado. Temos no Metropol o mais antigo, um dos mais antigos, que também faz parte, e ele foi cedido a uma associação de moradores, Zulema. E assim, nós não temos lá na região um ginásio realmente municipal que atenda aí a demanda das nossas crianças, dos nossos jovens. Nós precisamos, as escolas também, os ginásios que estão lá são ginásios muito acanhados, e nós temos agora o Parque dos Imigrantes, que está sendo retomada a sua construção, e seria de bom tom que ali a gente tivesse um ginásio municipal, um ginásio multiuso para que a gente pudesse utilizar para as práticas esportivas, e sendo ele do município. Então o requerimento é nesse sentido, talvez aí seja jogada uma sementinha para quem sabe no futuro a gente conseguir, através dos nossos deputados, essa conquista. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 088/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: pedir informações ao senhor prefeito municipal acerca da relação das disponibilizações de prontuários não autorizados pelo diretor técnico e principalmente pelos pacientes no período de janeiro de 2017 a março de 2017, bem como o nome do médico técnico responsável pelo cumprimento ético perante o CRM. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, todos que aqui estão, agora fazer um cumprimento especial aí à presença do Edson, do Marquinhos, do Nicola. Quero cumprimentar também a minha filha, que está aqui presente hoje, que faz parte também desse trabalho maravilhoso dos jovens. Senhor presidente, esse requerimento que peço a aprovação de todos os vereadores tem como objetivo, antes de mais nada, em respeito ao artigo 1º da resolução da RFM 1342 de 91, da resolução CFM 1716/2004, e com base no artigo Decreto-Lei 20.931 de 32, que estabelece toda a responsabilidade de um médico, conforme determina o Conselho Regional de Medicina, para que esse possa assumir responsabilidade sobre todos os trabalhos desenvolvidos através do ente público e ente privado. E gostaria de saber o nome do profissional, que eu desconheço efetivamente, que é responsável, que é o diretor técnico e responsável pelo município de Criciúma no tocante à saúde local, e que responde
pela ética, não só dele, como de todos os profissionais médicos que prestam serviço na cidade de Criciúma. Em segundo, eu gostaria também, fiquei muito preocupado quando estive conversando com algumas pessoas de uma forma informal, tomei conhecimento de que algumas pessoas andaram tendo acesso a prontuários. E prontuário, doutor Alisson, Vossa Excelência sabe perfeitamente o que isso representa em relação a um paciente, sabedor que todas as informações do paciente constam nesse relatório, se assim podemos dizer, né? E todos os medicamentos, todos os relatórios, tudo que passa pela pessoa, enfim, todas as informações de um paciente constam num prontuário. E muito mais agravante foi quando eu tomei conhecimento de que boa parte das informações, vereador, o próprio sistema FLY, eu acho que é assim que se chama, né? FLY, né? Ele acabou perdendo algumas informações, o que gera um problema muito sério, muito grave em relação a essa situação. E aí, quando eu tomei conhecimento, como repito, de uma forma bem informal, de que muitos pacientes tiveram acesso ao seu prontuário, não o próprio paciente, que é responsabilidade sim e obrigação do paciente ter acesso a essas informações, mas por membros de família, que muitas vezes não foram nem autorizados. Isso me preocupou, foi o que me motivou pedir a relação, pelo menos no tocante ao período de janeiro de 2017 a março de 2017, a relação dessas informações, dos prontuários fornecidos com ou sem autorização do próprio diretor médico. Era isso, senhor presidente, eu gostaria de que todos os vereadores aprovassem esse requerimento para que a gente possa exatamente fazer uma fiscalização muito séria em torno desse assunto. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Alisson. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores e vereadoras, o público que nos assiste aqui na plenária e em casa, através das redes sociais e da TV Cidadã. Quero, mais uma vez, parabenizar o colega vereador Júlio Kaminski por esse requerimento. Confesso que fiquei espantado com o teor do requerimento, haja vista que o prontuário médico ele pertence ao paciente e é ato sigiloso. Tanto é assim que, se vocês me permitem, eu posso falar um pouquinho sobre a história do prontuário médico. Antigamente não existiam hospitais, tanto é que a palavra hospital vem de hospedagem. Então os pacientes, os doentes, enfermos, eles eram levados para uma casa e ali pernoitavam, se hospedavam naquela casa para receber assistência. E o profissional médico, o profissional da área da saúde que ia atender esse paciente, escrevia algo a respeito sobre aquela patologia, sobre os sinais e sintomas que aquele paciente apresentava e deixava junto com o paciente. Era o prontuário. Depois, se outro profissional chegasse, teria acesso àquelas informações. Mas aquela informação, ela é de inteira responsabilidade do médico, assistente, da instituição na qual ele foi atendido e do paciente. Então, tem até o capítulo 10 do Conselho Federal de Medicina, né, na resolução 1931 de 2009, no seu artigo 10, diz que é vedado, o capítulo 10, no artigo 85, que é vedado ao médico permitir o manuseio do prontuário. E no artigo 89, veda ao médico liberar cópias do prontuário sem o consentimento do paciente ou do seu responsável legal, ou seja, incorre duas infrações ao profissional médico. Cedo a parte ao vereador Zairo. Na verdade, não é a parte, de forma bastante humilde, eu gostaria de pedir, em forma de esclarecimento, que, como aqui está uma linguagem muito técnica, e eu não sou desta área, que traduzisse de forma bem simplória este requerimento. O que exatamente está se discutindo. Ele é situacional, é uma situação do hospital infantil, é uma situação do hospital São José, é a situação de algum posto de saúde, para quem não é da área entender mais claramente, pelo menos a situação de vários vereadores aqui. Transformar isso numa linguagem mais simples. Pelo que eu entendi do requerimento, são prontuários da rede pública, das unidades básicas de saúde e das unidades 24 horas, que são responsáveis do município. Então, a questão da liberação do prontuário é algo muito grave. Com relação ao sistema que se informatizou,
os prontuários eletrônicos, porque um paciente que consulta em determinado bairro e vai 24 horas, o profissional médico tem como ter acesso a essas informações por meio dessa informatização. Então, se criou o Fly Sistema. E, coincidentemente, quarta-feira, aliás, estive no 24 Horas da Próspera, conversando com os profissionais que ali trabalham. Fiquei sabendo que quem tem acesso ao sistema, seja ele médico ou não, tem acesso a todas as informações do paciente. Isso é grave, porque quem pode ter acesso às informações é o profissional médico. Ou seja, qualquer outro funcionário da rede que acessa o Fly Sistema, ele pode ter acesso a essas informações. Então, isso também é muito grave, nós temos que aprofundar mais essas discussões. Com relação ao diretor técnico médico, o Conselho Regional e Federal de Medicina, ele preconiza, ou ele solicita, ou ele exige que toda instituição, toda unidade de saúde, ela tenha um profissional médico que responda por aquela unidade, que é o responsável técnico. O delegado do Conselho Regional de Medicina, aqui de Criciúma, Dr. Rômulo Pisolatti, exigiu à Prefeitura de Criciúma há alguns anos e nunca se teve um diretor técnico médico. Há uma semana, a secretária de Saúde me informou agora que há uma semana um profissional médico foi nomeado pela Prefeitura, Dr. Ronald Barroso, como profissional médico responsável técnico pela instituição Prefeitura Municipal de Criciúma. Vereador, bem rapidinho uma parte, só para esclarecer, o que está acontecendo é que pessoas que não é o próprio paciente estão tendo acesso ao prontuário, certo? Está sendo entregue uma cópia do prontuário para algumas pessoas, certo? Que não é o próprio paciente, que na realidade o médico tem acesso e o paciente tem acesso, certo? E essa informação está indo para terceiros. Para que isso seja entregue, tem que ter autorização do diretor técnico, que tem que ser um médico, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina. Essa é a preocupação. Então, certamente, existe um controle por parte da Secretaria daqueles que foram entregues. Então, essa é a relação que nós queremos ter acesso para saber quem autorizou e quem teve acesso a essas informações. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Tita Belloli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Ô, vereador, não, só que como esse assunto é pertinente, assim, a gente poder entender um pouquinho mais, eu gostaria que o vereador Alisson continuasse explicando ali para os vereadores, que seria interessante a gente saber do assunto. Obrigado, vereador, por ceder a parte. Então, só para continuar a explicação, o caso que o vereador Júlio Kaminski traz à tona é que informações do paciente estão sendo divulgados ou acessados por pessoas não autorizadas pelo paciente. Então, é atribuição do paciente autorizar ou terceiros a ter acesso àquelas informações. Porque é um documento legal. Pode ser, por exemplo, um paciente com um problema psiquiátrico vai consultar e ele vai falar todas as suas queixas médicas para o médico vai relatar no prontuário, e se uma pessoa terceira ter acesso a essas informações, vai ser constrangedora para a paciente, pode ter problemas profissionais também, inclusive demissão, não vou contratar fulano porque ele tem transtorno psiquiátrico, por exemplo. Então, é extremamente sigiloso essa informação. E quero continuar um pouquinho mais sobre o Fly Sistema. O Fly Sistema, se não me engano, desenvolvido pela Beta Sistemas, foi um programa que nós, profissionais da saúde, exigimos há muito tempo, porque isso faz com que haja uma uniformização do prontuário médico. Porque nós temos vários postos de saúde, o paciente consulta na unidade básica do seu bairro, pode consultar em outra unidade, depois vai no 24 horas, e se essa informação ela está informatizada, qualquer médico, profissional médico, pode ter acesso àquelas informações, o que melhora bastante o atendimento daquele paciente. Eu vou ter informação, por exemplo, do tratamento que ele já disponibilizou, dos exames que ele já realizou. Então, isso, além de otimizar o atendimento, barateia os custos, e quem sai ganhando com isso não é só a prefeitura ou a instituição, mas é o próprio paciente. Ele vai ter um atendimento melhor, vai ter serviço como um todo. Então, essa informatização ela é importante. O problema da informatização é que pessoas que têm acesso ao sistema, com seu login e senha, pessoas não médicas, estão tendo acesso ao prontuário,
as informações do médico. E isso não pode. Somente o profissional médico pode ter acesso àquelas informações. Por exemplo, não querendo, Deus o livre, falar aqui de outros profissionais, mas se um profissional não médico que trabalha naquela instituição faz o seu login e procura a ficha de um determinado paciente, ela vai ter todos os acessos constantes no prontuário, acessos sigilosos que foram relatados pelo médico. E pode ser que essa pessoa, né, divulgue essas informações para terceiros, e isso é muito grave, porque pode originar vários transtornos para o paciente e familiares. Então, é nesse sentido que eu parabenizo o vereador Júlio Kaminski pelo requerimento, e nós teremos que aprofundar mais essa discussão, porque aqui envolve profissionais da área, envolve profissional que elabora o sistema, envolve os prontuários médicos. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Tita Belloli também. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 406/17, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto: pavimentação da rua Antônio Silveira, bairro Mina do Mato. Indicação número 407/17, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto: repintura das faixas de pedestre de frente ao Colégio Sátic, bem como reparo na sinalização e colocação de placas na rotatória localizada na rua Pascoal Miller, de frente à pizzaria Dom Felipe, bairro Universitário. Indicação número 408/17, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto: reparos na pavimentação da rua Osório de Lima, loteamento Elisa 2, bairro São Sebastião. Indicação número 409/17, autoria vereador Ademir Honorato, assunto: reparos na pavimentação da rua Valdemar de Oliveira, bairro Quarta Linha. Indicação número 410/17, autoria vereador Moacir da Jore, assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente na rodovia Pedro Manuel Pereira, bairro de Bosque. Indicação número 411/17, autoria vereador Jair Alexandre, assunto: mudança da academia ao ar livre, instalado ao lado da sede da Associação do bairro São Luís, para a rua Presidente Prudente, ao lado do posto de saúde, anexo ao campo de futebol do bairro São Luís. Indicação número 412/17, autoria vereador Jair Alexandre, assunto: patrulhamento e colocação de material adequado à rua Afonso Pena, esquina com a rua vereadora Cássio Alfredo Vilaim, bairro São Luís. Requerimento número 089/17, autoria vereador Júlio Colombo, assunto: envio de expediente a presidente da FASC, solicitando cópia do extrato bancário do período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017, da seguinte conta: Banco 104, agência 0415, conta corrente 5793, dígito 3. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 413/17, autoria vereador Paulo Ferrarese, assunto: recuperação asfáltica da rua Zelinda Ugione Ronque, bairro Liberdade. Indicação número 414/17, autoria vereador Paulo Ferrarese, assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na Avenida Santa Bárbara, Vila Belmiro, bairro Mina União. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Vou te dar de presente aqui. Em única discussão e votação, moção de aplauso número 005/17, de autoria do vereador Júlio Kaminski, ao projeto Mercado Solidário. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da moção.
Moção número 005 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao mercado solidário da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio dos seus vereadores, vem em público aplaudir o mercado solidário, surgido no ano de 2011, por iniciativa de jovens com desejos de realizar algumas atividades filantrópicas em Criciúma. O intuito dessa ação seria buscar donativos para entidades carentes da cidade. Esses jovens concluíram que nos supermercados da cidade conseguiram essas doações. Desta forma, o projeto consiste em os voluntários ficarem nas estradas dos supermercados, nas entradas dos supermercados, solicitando aos clientes que acrescentem nas suas compras alguns itens, produtos não perecíveis, limpeza, higiene pessoal, e na saída, esses itens é entregue aos voluntários para doação. Posteriormente, esses produtos recolhidos passam por uma triagem e são encaminhados para as entidades carentes beneficiadas de cada edição. A ação filantrópica vem a cada ano aumentando e recebendo novos doadores. No dia 8 de abril foi realizada a 6ª edição do Mercado Solidário, que recolheu quase 8 toneladas de alimentos, distribuído em 12 entidades carentes da cidade. Os voluntários do Mercado Solidário já recolheram, ao todo, 27 toneladas de doações, sem depender do poder público, apenas com o trabalho e a imensa vontade de ajudar ao próximo, fazer o bem. A iniciativa desses jovens merece aplauso e divulgação, e que esse exemplo seja replicado por todo o nosso município. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso ao Mercado Solidário, enviando-lhe cópia dessa moção com os nossos cumprimentos a todos. Sala das Sessões, 10 de abril de 2017, vereador Júlio Kaminski, partido PSDB. A moção de aplauso está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu gostaria de pedir para que o Henrique colocasse ali o vídeo, né? O vídeo institucional. Já enquanto eles vão preparando, a gente vai passando as informações. Esses meninos e essas meninas que aqui estão conosco hoje, eles fazem um trabalho de excelência. No meio de tanto problema, tanta dificuldade, corrupção, é lava-jato, é petrolão, é mensalão, só notícia ruim, só notícia triste, né? A gente precisa valorizar os trabalhos que são realizados com muita seriedade. Vamos ouvir o vídeo e depois a gente continua.
Não é motivo de orgulho, gente? É motivo de orgulho. Esses meninos e essas meninas, eles estiveram das 8 horas da manhã às 21 horas, no dia 8 de abril, envolvido com essa arrecadação de donativos. Gente, nós temos que fazer a menção aos supermercados que abriram as portas para que eles pudessem realizar esse trabalho. O Mercado Angelone, o Mercado Giasse, Bistec, Mercado Rosso. Nós temos que manifestar também que o Colégio Michel sempre esteve com as portas abertas, colocando à disposição o seu ginásio para que eles possam realizar esse trabalho, separar todo o material recebido, os donativos recebidos e poder depois distribuir para os beneficiados, que foi a APAI, a AMA, o Lar Azul, o Casa Guido, Bom Jesus, Rede Viva, o Festauer, Nova Casa, Dionísio Freitas, Valentes de Davi, Bairro da Juventude e Asilo São Vicente de Paula. Então esse vereador só pode sentir orgulho de fazer uma proposta dessa magnitude, porque jovens dando exemplos, jovens mostrando que não é só coisa ruim que acontece, isso são agendas positivas, propositivas, isso são coisas que fazem a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos enaltecer esse trabalho, viu, presidente? Precisamos valorizar esse trabalho, porque são exemplos assim que constrói e faz uma grande diferença. Eu quero informar que foram 7,9 toneladas, são quase 8 toneladas de mantimentos, de donativos arrecadados em um único dia e entregue também no mesmo dia, que é mais importante e prova como o trabalho coletivo, o trabalho de união, como a energia desses jovens faz uma grande diferença e passa a ser um grande modelo, um grande exemplo para todos nós. Então, eu tinha que fazer esse registro, senhor presidente, e informar também que eu não sei se na história de Criciúma, se nós temos um exemplo, um modelo, que num único dia consegue ter uma arrecadação dessa magnitude. Olha que exemplo. Pode falar, vereador. Só queria primeiramente parabenizá-lo pela essa moção de aplauso, é isso mesmo, né? A gente ter orgulho desses jovens que vão à luta, né? Tiram um dia do seu descanso para poder estar ajudando as outras pessoas. Há também o doutor Renan, que eu vi participando, juntamente com a Lucereta, que é o esposo da Lucereta que está ali. O Nicolas, que eu vi no mercado Giasse, estava lá no mercado Giasse. Então, eu queria parabenizá-los também, né? Porque vocês são os suportes dos jovens. Eles têm a força, eles têm a vontade, mas tem que ter alguém por trás também para poder ajudar. Então, parabenizo vocês também. Mas toda a organização é parte deles, né? Parte deles. Esse suporte todo que Vossa Excelência faz referência, realmente, são eles que dão suporte, eles que movimentam com os veículos para cima e para baixo, levam para cá, levam para lá e acompanham, mas o mérito são desses jovens. É a organização deles. Imagina esses jovens se reunindo, fazendo uma grande reunião, uma grande organização para chegar num resultado tão importante quanto esse. Não tem como não insistir em muitas vezes ser até repetitivo, mas quero parabenizá-los. Essa casa se sente muito orgulhosa de poder homenageá-los com uma moção de aplauso e fazendo o registro do trabalho maravilhoso que vocês prestam todos aqueles que necessitam de solidariedade. Parabéns pelo trabalho voluntário de vocês, parabéns pelo resultado e merece esse nosso homenagem como uma pequena gratidão pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Continue fazendo, ano que vem tem mais, certamente essa casa vai valorizá-los também mais uma vez no próximo ano. São 27 toneladas quase conquistado nesses 6 anos de trabalhos que vocês realizam. Parabéns. Era isso, senhor presidente. Eu gostaria de ter o apoio de todos os vereadores para a gente valorizar esses jovens que se fazem presente nessa noite, nessa casa. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
A moção foi aprovada por unanimidade. Nós vamos suspender os trabalhos por até 5 minutos e convidamos os homenageados para que adentrem aqui ao plenário para receber a moção. Aí tu pode sim. Porque eu não vou ter, ó. Rosário, eu não posso levar suspeito, eu não posso falar de uma Felizardo. O Davi? Quem que vai? Alô? Quem vai? Quem que vai? Vitor. Vitor. Bom, primeiramente, como eu já afirmei anteriormente, esse é um dos momentos de maior satisfação da Câmara de Vereadores, que são representantes da sociedade, e dizer a vocês, jovens, que vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que o grande prêmio que vocês receberam foi dormir com a alma cheia. Isso não tem preço que pague. Isso é uma evolução espiritual inigualável. Não há preço que pague isso. Parabéns a vocês. Eu vou passar a palavra para o autor do requerimento, né? Na moção, o vereador Júlio Kaminski. Nós vamos fazer a entrega para um dos membros, né? E sintam-se todos vocês, né? Como se está sendo entregue pessoalmente. Vereador Júlio Kaminski. Obrigado. Obrigado, vereador, presidente. Gente, é uma alegria muito grande para nós, é uma satisfação muito grande para essa casa, ter o privilégio, na verdade é uma honra para nós, ter o privilégio de poder homenageá-los. Poder entregar um documento tão importante que representa esse papel. Porque é uma coisa que aparentemente é simples, mas poucas pessoas têm o privilégio de obter uma homenagem tão significativa para nós, porque é um momento especial, é um momento ímpar. Vocês representam uma minoria, infelizmente, uma minoria, mas que o exemplo de vocês possa estender a muita gente, que possa abrir o coração de muita gente, não só dos jovens, mas tanta gente adulta, idosas, que ainda não conseguiu chegar à plenitude de ter o coração tão maravilhoso quanto vocês, de poder fazer um trabalho voluntário, um trabalho solidário, que é o que vocês desenvolvem. 8 toneladas. A lágrima dela. 8 toneladas. Essa é a mais pura expressão do coração, da manifestação do coração. As lágrimas que ela traz para nós, a Sabino traz para nós. Parabéns, gente. Parabéns. É uma alegria. Recebam de todos os vereadores este maravilhoso presente e agradecimento pelo trabalho que vocês realizam. Agora volta para o presidente. Então nós vamos passar a mão do Vitor a nossa singela homenagem, mas com certeza um grande reconhecimento dessa casa.
Eu vou passar agora para o Vitor, para que você possa dizer algumas palavras para nós. Eu vou vir mais para cá. Boa noite a todos aqui. Eu falo em nome dos voluntários do Mercado Solidário. Agradeço o espaço que vocês estão disponibilizando para a gente, principalmente ao vereador Júlio Kaminski, pelas belas palavras que você acabou de dizer. Agradecer também a solicitação da moção de aplauso. Para a gente é muito, muito importante mesmo esse reconhecimento, porque a gente faz de coração mesmo, sem receber nada em troca. E esse reconhecimento só nos motiva mais, cada vez mais, a arrecadar mais, como falaram anteriormente. Foram 7,9 toneladas ao todo, durante toda a existência do projeto, já foram 26,5 toneladas arrecadadas. Então, é muito, muito importante mesmo para a gente esse reconhecimento. Até eu peço para os vereadores solicitarem nos seus bairros, os moradores dos seus bairros e os donos dos supermercados, para nos apoiarem nesse projeto, porque ele é realmente muito importante para a gente. Muito obrigado mesmo e muito obrigado. Boa noite a todos. É aberto os trabalhos. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 019/17, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o caput do artigo 1º da lei número 6.854, de 18 de janeiro de 2017. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 020/17, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que revoga a Lei Municipal 6.673, de 8 de dezembro de 2015.
A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação, encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 02/17, de autoria da vereadora Camila do Nascimento, que denomina Rua Heloísa de Medeiros Urbano de Oliveira. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 003/17, de autoria da vereadora Camila do Nascimento, que denomina Rua Amor Perfeito. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação de plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 012/17, de autoria do vereador Tita Belloli, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Loteamentos Parque Residencial Edna e Zanete 2. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Já deu lá? Foi aprovado? Já deu? Ele já deu o veredito ali? O projeto foi aprovado por unanimidade. Está em única discussão e votação o projeto de lei de resolução número PR 002/2017, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação ao caput e ao parágrafo 1º do artigo 97 do Regimento Interno. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação.
A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador presidente Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Eu gostaria aqui de parabenizar todos os vereadores que em discussão na sala da presidência foram unânimes em aprovar essa resolução, no sentido de que os trabalhos dessa casa comecem no dia 1º de fevereiro. Então, o nosso recesso, que antes começava dia 15 de fevereiro, a partir da aprovação e da mudança da lei orgânica do município, começará no dia 1º de fevereiro. Mas eu não poderia também deixar aqui de prestar uma homenagem ao nosso ex-colega vereador Dr. Melo, que no final do ano passado também havia solicitado a diminuição do nosso recesso. Por motivos de tempo, de lapso temporal, não tivemos não tivemos como colocar em votação, mas rendo aqui as minhas homenagens ao Dr. Melo e dizer que a partir do próximo ano, dessa legislatura, os nossos trabalhos começarão no dia 1º de fevereiro. Por isso, evidentemente, gostaria de pedir o voto de todos os vereadores. O projeto continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Depois da votação. Ô, Tita, o projeto está em votação. Giovana. Só lembrando que o projeto está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 001/17, da autoria da mesa diretora, que dá nova redação ao caput e ao parágrafo 1º do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Tito Belloli. Eu só gostaria de convidar os vereadores para a hora do término da sessão, ficar um minutinho aqui mesmo no plenário, só para a gente conversar um assunto pertinente à Casa de Saúde do Rio Maine. Ordem do dia da próxima sessão, PE 031/17. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 18 do corrente amanhã, no horário regimental. Boa noite a todos.